Bom dia, meu nome é Rodrigo, faço parte do Conselho Pastoral da Igreja Batista Emanuel e essa é mais uma palavra de inspiração para você. E hoje eu gostaria de meditar num texto que a gente partilhou na última pregação, na sequência dele, que está lá em Mateus, no capítulo 10. A gente partilhou a respeito do capítulo 9 de Mateus, quando Jesus olha para a multidão e vê elas sem paradeiro, assim, e diz, olha, elas estão como ovelha que não tem pastor. Logo em seguida, no capítulo 10, ele envia os seus discípulos, escolhe os 12 e os envia e diz a eles, olha, não levem nada com vocês. E aí a gente vai ler agora aqui o que está lá no capítulo 10. Chamando os seus discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ele vai citando o nome de cada desses discípulos e diz assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não irei pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel, indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eu queria conversar um pouco hoje sobre o e se, né? Porque imagine nesse momento a maravilha no olhar dos discípulos de caminhar ao lado de Jesus, vendo tudo que estava acontecendo através da sua mão e do seu poder. E inclusive questionamentos a respeito do que é que estava acontecendo. Jesus, num momento da caminhada, diz, olha, eu vejo que essas ovelhas não têm pastor. Logo em seguida, ele envia esses 12. Mas ele não só envia, imagine então esses 12 com paradigmas sendo quebrados totalmente. Primeiro da mão de Jesus, de ver Jesus fazendo vários milagres, mas agora Jesus os envia e diz, olha, quando vocês entrarem numa casa, imagine a expectativa, diz o que é para fazer, Jesus, quando a gente chegar na cidade. Disse, então, deixa eu dizer o que é que vai acontecer. Nessa viagem que eu estou mandando vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar pessoas, vocês vão lá e tudo isso que está acontecendo pela minha mão, o Espírito que eu estou derramando com autoridade sobre vocês agora aqui, vai acontecer tudo isso através da vida de vocês. Imagine a cabeça dos discípulos de imaginar, meu Deus, como que isso vai acontecer? Imagine quantos e se's não foram gerados naquela hora por coisas assim, de temores mesmo verdadeiros e reais. Eu fico me colocando naquela posição, mas na verdade eu sei que eu me coloco hoje nessa posição, que é para enfrentar o meu dia, para enfrentar a minha semana, para enfrentar tudo aquilo que Deus colocou para mim como missão na minha vida. Eu vivo colocando e se's, e mais Deus, e isso que está acontecendo, mais Deus, e isso que está acontecendo. Eu disse, ora, se Deus enviou aqueles 12 sem nenhuma bagagem anterior em relação a isso, simplesmente pelo testemunho, pela imposição de mãos, pelo Espírito que desceu sobre a vida deles, para eles realizarem as coisas que Jesus precisava que eles realizassem, esse poder, essa autoridade também está sobre a nossa vida. Não para realizarmos aquilo que a gente deseja, mas para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra de obedecer à sua vontade e realizar tudo aquilo que Ele deseja. Então, os e se's e os mais que eu coloco para Deus, na verdade, são coisas que, pela palavra, eu deveria ter jogado por terra já, porque eu vi isso acontecer da mão de quem não viu a ressurreição. Eles não sabiam da ressurreição ainda, eles estavam caminhando com alguém que supostamente era aquele que era o enviado de Deus e havia dúvida no coração deles o tempo todo em relação àquela presença daquela pessoa diferente, ali cheia de poder, que era Jesus, mas Jesus ainda não havia sido morto e tendo tido a ressurreição. E aqueles que saíram enviados por aquela pessoa naquele momento ali, sem ter a ressurreição, para estar diante de curas e expulsões de demônios, na verdade eles se deparavam com uma coisa que não tinha capacidade nenhuma delas. Imagine um medo no coração delas,
Mesmo assim, elas se colocaram e voltaram maravilhadas de tudo aquilo que o Espírito fez através de suas mãos. Eu falo isso para que a gente volte do nosso dia, da nossa semana, confiando naquilo que Deus vai revelar, ministrar como poder de tudo que Ele vai fazer através da vida da gente, pelo poder do seu Espírito. Mas para que cada vez mais também o nosso coração se coloque na posição de dizer: Jesus, seja cumprida a Tua vontade na minha vida. Porque até mesmo, e é com isso que eu queria encerrar aqui com vocês, veja, ele diz: olha, vão para alguma casa, achem alguém que seja digno e fique ali naquela casa. Porque é o seguinte, vocês saúdam aquela casa na paz e diz assim: derramem tudo que for paz que há em vocês sobre aquela casa. Ou seja, se entreguem, inclusive, de todo o seu coração naquilo que é derramar paz na vida daquelas pessoas com as quais você vai encontrar. E entenda, tem um e se aí. E se aquela pessoa rejeitar tudo isso? Ela nem me receber em casa vai. E se aquilo que eu me entregar, que eu derramar de paz para a vida das pessoas, se isso não for, vamos dizer assim, abraçado? A palavra de Jesus é muito clara e eu acho que às vezes a gente duvida muito dela. Que é, olha, essa paz que você derramou vai voltar para você. Então que a gente possa cumprir todo aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas, se esquecendo um pouco desses mais, esses e sis, sabendo que o Espírito é que vai nos usar. E mesmo quando toda essa entrega de paz, de todo esse derramar sobre a vontade de Deus, submeter aquilo que Ele mandou a gente, houver rejeição, houver negação, essa paz vai voltar para a gente. Essa paz vai voltar para a gente de saber que a gente está cumprindo o propósito pelo qual nós somos criados. Que Deus abençoe, ainda tem um pedaço da sua semana, que Deus possa cumprir a sua vontade através da sua vida, que você derrame paz por onde você passar. A casa que for digna, a pessoa que for digna vai receber, e mesmo quando a pessoa rejeitar, é uma coisa dela com Deus, porque da nossa boca, das nossas ações, só vai sair paz, agir em nome de Jesus, derramar o Espírito Santo através das ações que são fruto do Espírito Santo, que vem do amor, da mansidão, da longanimidade, e a gente pode também ser um testemunha desse luzeiro e ser, vamos dizer assim, a referência de pastoreio para essas ovelhas que não têm pastor. Que Deus possa acompanhar você ainda no resto de semana em paz e derramando a paz dele através da sua vida. Que Deus abençoe.